Olá, gente. Consegui entrar ao vivo hoje de manhã, é bem difícil. Nem adianta eu querer colocar no Stories para marcar um dia, porque com criança pequena não dá. Mas hoje eu vou fazer por aqui para poder deixar gravado, para continuar lendo esse livro que tem me acompanhado todos os dias. Com Deus você vai dar conta. E eu quero dar continuidade de ler alguns trechos, algumas partes que eu fui selecionando para compartilhar com vocês, para edificar a vida de vocês, assim como tem fortalecido e edificado muito a minha vida. No vídeo anterior, eu não consegui colocar aqui no Instagram, então eu deixei lá no YouTube. Mas daqui pra frente eu vou tentar fazer por aqui, porque até fica mais fácil para vocês assistirem. Na última vez eu falei sobre a independência, sobre a autossuficiência de Paulo. E na continuidade do livro, agora ele fala sobre a teologia do deserto. Então eu vou começar. A conversão de Saulo foi algo realmente radical. Um homem piedoso, chamado Ananias, foi chamado por Deus para ir até Saulo. Por intermédio de Ananias, Saulo recebeu a Jesus. Foi curado da cegueira decorrente de seu encontro com a luz. Tornou-se Paulo e foi batizado. Alguns versos adiante, em Atos 9, trazem uma descrição completamente diferente do antigo perseguidor. Em Atos 9, 20 e 22, diz assim: E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. No versículo 20, diz que Paulo anunciava Jesus. E no versículo 22, lemos que Saulo demonstrava que Jesus é o Cristo, chegando a confundir os judeus de Damasco. Note que há uma diferença grande entre estes dois versos. Os verbos anunciar e demonstrar. No primeiro, ele anunciava, pregava, declarava que Jesus é o Filho de Deus. No segundo, Paulo demonstrava, provava o fato. Demonstrar é provar uma tese de forma detalhada, meticulosa e até exaustiva. Quanto tempo levou para Paulo fazer a transição do pregar para provar, se na Bíblia são apenas 2 versículos de diferença? Atos não mostra, mas o livro de Gálatas traz o relato do próprio apóstolo do que aconteceu algo depois da conversão. Em Gálatas 1, a partir do versículo 10 até o versículo 18, diz assim: Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum. Nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar
com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Quando lemos a frase, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, no versículo 10, percebemos que antes da sua conversão, essa era a intenção de Paulo. Grande parte da sua motivação era a aprovação do Sinédrio. Eles admiravam seus esforços excessivos para acabar com os infiéis da região. O zelo pela lei era, na verdade, um desejo por buscar a aprovação dos homens. Procurar agradar pessoas soa muito familiar, não é? Quem nunca caiu nessa tentação, não é mesmo? Ao agradar pessoas, Saulo se afastava cada vez mais de agradar a Deus. E você? O que fez ou deixou de fazer porque queria agradar pessoas, mas estava totalmente fora do projeto de Deus para a sua vida? Com esse desejo de agradar pessoas, você se transformou em alguém irreconhecível? A necessidade da aprovação pode se tornar um vício, ou seja, algo sem o qual as pessoas acham que não podem viver. Por outras vezes, ela pode se tornar uma fuga. As pessoas se sentem impelidas a buscar aprovação para aliviar a pressão, a dor, o desconforto de qualquer espécie. Mas não existe casamento entre vício e liberdade. Se você está aprisionado à necessidade de aprovação, você não é livre, porque vive em um cativeiro de opinião das pessoas. Há 2 tipos de amor que podemos ter: o amor que tentamos conquistar e merecer, e o amor que recebemos como dom gratuito de Deus. Para isso existem também 2 consequências. Em primeiro lugar, a necessidade de aprovação rouba nosso destino. Qualquer um de nós que pretende fazer muitas coisas na vida terá de aceitar o fato que uma hora a plateia da sua vida vai estar te aplaudindo e em outro momento vai estar te vaiando. É humanamente impossível agradar a todas as pessoas o tempo todo. Precisamos lembrar que Deus nos entrega favor e não perfeição. Em segundo lugar, a necessidade de aprovação gera o esgotamento físico, emocional e espiritual. Ela nos limita porque baseamos a nossa autoimagem na forma como as pessoas nos tratam ou no que cremos que elas pensam ao nosso respeito. Essa vontade que domina o coração está muito relacionada à teimosia. Preste atenção. Teimosia é sair da posição que Deus nos colocou. Lembre-se de que um demônio não é nada mais que um anjo fora da posição que Deus estabeleceu originalmente para ele. Isso é muito forte. O Senhor colocou Saul como rei, mas ele saiu dessa posição e se tornou um perseguidor. Deus colocou Judas Iscariotes como discípulo, mas ele saiu dessa posição e se tornou um traidor. Deus colocou Sansão como alguém imbatível, mas ele saiu da posição e se tornou um perdedor. Deus queria estabelecer Saulo como um pregador, mas a sua teimosia até então havia lhe colocado também numa posição de perseguidor. E você? De onde a teimosia te tirou? Qual é o lugar do qual você nunca deveria ter saído? Deus sempre traça um caminho de volta e oferece oportunidades. Tudo depende da sua decisão de obedecer. Então, qual é o remédio para a teimosia? Você me pergunta e eu respondo: o deserto. A carta a Gálatas revela que após sua conversão, Paulo passou 3 anos nas terras áridas da Arábia. Então, logo quando Paulo se converte, em vez dele já começar a obra, ele vai para o deserto.
O deserto é onde somos tratados de maneira muito pessoal. No deserto, aceitamos definitivamente a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E por que o Senhor levou Paulo para o deserto? Porque queria tratar de forma muito particular com ele. Chamou esse tratamento de Deus de a teologia do deserto. Veja, há coisas sobre Deus que você pode estudar em um seminário, mas há coisas que você só aprende no deserto. Aquele homem arrogante, que tinha um currículo invejável, um intelecto impressionante e a admiração de todo o sinédrio, agora estava sozinho lá no meio do nada. Vou ser bem sincera com você. Talvez você esteja pedindo a Deus que o ajude a vencer, que dê a você uma nova história, que leve a você a lugares grandes. Amém. Creio que assim Ele fará. Mas para chegar a esse lugar, porém, é preciso estar disposto a aprender os ensinamentos da teologia do deserto. Ele estava sozinho, num lugar isolado e sem vida. Agora me responda, como Deus está tratando pessoalmente com você? Talvez o seu deserto seja num lugar em que você pense, eu tenho muito talento para desperdiçar o meu tempo aqui. Ou eu canto muito bem para não ser escolhida. Ou ainda, eu sou muito bem articulado para não pregar lá no púlpito. Eu preciso dizer, Deus não é um caça-talentos no estilo The Voice. Ele está forjando guerreiros para uma jornada. Moisés seria um líder sem igual, mas foi levado para o deserto, passou muito tempo só entre animais. Davi era um excelente musicista, mas a sua primeira plateia foram as ovelhas. No deserto, essas pessoas foram tratadas de forma profunda e pessoal. Entenda, você não precisa se esforçar para impressionar as pessoas, por mais que o coração sempre teme em tomar esse caminho. Deus joga luz na nossa teimosia e nos revela que ela é inútil. E aí eu coloquei aqui que eu gosto muito de escrever. O erro da comparação nos faz querer imitar o outro para provar e impressionar os outros. Para nos tornarmos guerreiros, temos que passar pela guerra primeiro, ou seja, pelo deserto. Eu, por muito tempo, assim, no começo da minha caminhada, eu tenho 16, 17 anos de conversão. Eu, assim, vivi escrava de tentar sempre agradar todo mundo. Eu não conseguia dizer não. E eu sempre queria agradar as pessoas. E muitas das coisas que eu fazia no meu início de caminhada com o Senhor era agradar todo mundo, era passar aprovada pelas pessoas. Depois de um tempo eu consegui entender que tudo isso tinha uma raiz de rejeição, uma raiz de abandono, por tudo que eu havia vivido na minha vida, com a perda dos meus pais, pelo abandono de situações difíceis que eu estava passando naquele momento. Como eu disse no vídeo anterior, nos momentos de deserto, a gente descobre quem são as pessoas que estão conosco, aquelas que vão estar conosco para nos ombrear no deserto, e aquelas que a gente acha que vai estar com a gente, não fica com a gente, não ombreia, nos abandona nesse processo. E eu tinha muita rejeição dentro de mim. Então, quando eu vim para o Senhor, eu queria de todas as formas agradar as pessoas. E uma das coisas que também veio junto a questão da comparação. A comparação com o outro, porque o outro faz aquilo, eu vou fazer também. E isso é um perigo, porque a gente acaba fazendo coisas que o Senhor não nos mandou fazer, e isso gera feridas muito grandes, e depois que a gente se fere, a gente acaba culpando Deus ou culpa as pessoas de uma teimosia nossa.
de tentarmos fazer coisas que o Senhor não nos mandou fazer, de estar com pessoas que o Senhor não nos mandou estar. E a gente se fere por conta da nossa teimosia. No próximo texto, o capítulo diz meia volta. Pelo relato do apóstolo Paulo aos Gálatas, sabemos que 3 anos após a sua conversão, ele voltou à capital. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Depois daquele período de espera, Paulo decidiu subir a Jerusalém. Qual era a expectativa do apóstolo? Não podemos esquecer do histórico de Paulo, nem que Jerusalém era um território muito conhecido por ele, em todos os sentidos. Dessa forma, poderíamos pensar que Paulo, ao subir a Jerusalém, teria a expectativa natural de se tornar o grande líder da igreja naquela cidade. Existem alguns motivos que justificam esse pensamento. Paulo era um cidadão proeminente em Jerusalém, e os líderes da igreja de Jerusalém, os apóstolos de Jesus, eram galileus. Para as pessoas da região da Judeia, os galileus eram considerados gente inferior, da segunda categoria. Os 11 tinham permanecido em Jerusalém por ordem de Jesus, como está ali no texto de Lucas 29:49. E ali lideraram a crescente igreja. Além da origem geográfica, havia a condição social, eles eram pobres. Não bastasse isso, eles também eram iletrados, ou seja, apesar de serem alfabetizados, tinham pouca cultura literária. Ironicamente, Jerusalém era a capital da teologia. Em outras palavras, a liderança da igreja de Jerusalém era, aos olhos humanos, um rancho de pessoas desqualificadas. O perfil de Paulo era já completamente o oposto. Ele tinha todas as qualificações. Então, quando chegou à cidade, poderia ter pensado, aqui em Jerusalém, esses galileus não vão conseguir nada. Além de serem galileus, eles não têm teologia suficiente. A igreja de Jerusalém precisa de alguém como eu. Eu tenho o melhor currículo e preparo para isso. Talvez Paulo tenha chegado a Jerusalém jurando de pé juntos que seria recebido com um cuscuz, com um cafezinho, que é como recebem bem aqui na minha terra, no caso do Nordeste, onde a Thalita mora. Mas com ele, o que ele se depara? Em vez de ele ser muito bem recebido, ele é recebido com a cara na porta. Os discípulos não acreditaram que a conversão de Paulo fosse verdadeira. Atos 9:26 diz assim: Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Paulo passou 3 anos sendo tratado por Deus pessoalmente no deserto. Mas agora ele estava diante dos primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos. Era uma experiência nova e diferente. Aqui a luz revelou a Paulo algo que teria que ser tratado. Então Paulo era autossuficiente, teimoso, e agora Deus queria tratar com Paulo o orgulho dele. O que mais me chama a atenção nesse versículo são as palavras chegou a Jerusalém. Isso porque no circuito das viagens missionárias que Paulo viria a fazer, sabemos que Jerusalém estava inclusa. Significava que Deus realmente usaria naquele lugar. Havia um propósito para ele naquele lugar. Havia um propósito para ele. Naquela primeira ida de Paulo à cidade, depois de convertido, porém, ele encontrou portas fechadas. Sabe por que Deus não permitiu que Paulo fosse aceito pelos irmãos nessa primeira tentativa? Porque quando chegamos ao destino com performance, mas sem o coração tratado, Deus nos manda dar meia volta.
Você pode ter o melhor currículo, mas se não tiver um coração tratado, Deus manda dar meia volta. Você pode ter a melhor oratória, a melhor aparência, pode ser brilhante naquilo que faz, mas se o seu coração não estiver tratado, Deus mandará você dar meia volta. Antes de levá-lo para o seu propósito, Deus vai mostrar que não precisa de você para cumprir aquela missão. Paulo tinha que entender que o Senhor não precisava dele para fazer algo grandioso no reino. E isso é com a gente. Quantas vezes a gente se acha autossuficiente para fazer alguma coisa? E eu falo isso porque eu tive uma experiência com Deus há algum tempo atrás. Falei, poxa, mas eu sei isso, eu estudei isso, eu tenho me aperfeiçoado para isso. E eu dei de cara na porta quando eu fui falar, olha, né, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. As portas se fecharam para mim. E ali o Senhor falou comigo, eu não estou procurando a sua informação, quanto que você tem de informação, quanto que você tem de conhecimento. Eu quero tratar o teu coração, o teu orgulho de achar que você faz melhor. E quantas vezes a gente tem isso em nós? Uma raiz ainda de orgulho de achar que nós fazemos melhor do que o fulano. A gente olha, critica aquele que está fazendo, fala, eu podia ir lá e fazer melhor. Então Paulo, quando chegou ali, ele achou, bom, eu conheço tudo, né? Eu tenho teologia na ponta da língua, mas ele deu de cara na porta. Porque Deus queria tratar o orgulho de Paulo. Deus conhecia Paulo, assim como ele nos conhece. Porque o Senhor sonda os nossos corações. Ele sonda a intenção dos nossos corações quando a gente vai fazer algo. Por isso que muitas vezes Deus não permite certas coisas, porque ainda há raiz em nós de orgulho, de soberba, de altivez, de teimosia que Deus quer nos tratar. Deus quer quebrar o nosso orgulho. Por que Deus é tão enérgico quando lida com o orgulho? Porque a única pessoa a quem Deus resiste é o orgulhoso. Foi o orgulho que motivou o diabo a querer ser como Deus. E também foi o orgulho que fez que o diabo, ele fosse tirado da presença de Deus. O Senhor trata seriamente o orgulho dentro de nós, porque todo coração tomado por orgulho acredita ser Deus de si mesmo. No entanto, a luz nos mostra a nossa pequenez e a quem pertence o verdadeiro senhorio da nossa vida, o Senhor. Ponto cego. Ouvi certa vez uma história de um empresário chamado Larry Ellison. Na época, ele era um dos homens mais ricos do mundo. Sem o seu conhecimento, colaboradores de sua empresa criaram uma piada interna que revelava muito sobre a personalidade de Larry. Alguém perguntava, qual a diferença entre Deus e Larry Ellison? Outros respondiam, Deus não acha que é Larry Ellison. Essa história é muito forte porque demonstra que Larry era tão orgulhoso que todos que conviviam com ele percebiam. Posso imaginar o mesmo tipo de piada sendo feito a respeito de Saulo. Existem dois tipos de orgulho. O primeiro é o que chamo de orgulho aparente. Aquele que sussurra em seus ouvidos coisas como, eu sou melhor, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonita, eu canto muito bem, eu prego muito bem, eu faço tal coisa no meu trabalho muito bem. Aqui eu já estou dando outros exemplos. Então, muitas coisas podem sussurrar no nosso ouvido. E se a gente aceitar,
O orgulho entra dentro do nosso coração e a gente começa a concordar com isso. Minha opinião importa, a sua não. Mas há também o orgulho disfarçado que diz: coitadinho de mim, não sou bom como fulano. Nem faço aquilo tão bem como o Beltrano faz. Nas duas alternativas estamos cheios de nós mesmos, seja por altivez ou por autocomiseração. Na verdade, nós deveríamos estar vazios de nós e cheios de Deus. Entenda uma coisa, precisamos aprender que ainda que não possamos escolher pelo que passamos, escolhemos o modo como passamos. Se encararmos nossa história de forma orgulhosa, a luz vai nos derrubar, assim como fez com Paulo. O que acontece conosco não é tão importante quanto o que acontece dentro de nós. Eu sei, ninguém gosta de estar errado, mas todos nós temos o que chamo pontos cegos. Eles foram colocados pelo próprio Deus. Como assim? São lacunas que não enxergamos em nós mesmos, mas que outros conseguem perceber. Isso acontece porque Deus a todo tempo mostra a nossa interdependência. Isso significa que somos um presente do céu uns para os outros. Não é maravilhoso? Nós estamos aqui para mostrar uns aos outros o que precisamos melhorar, mas que nunca conseguiríamos enxergar sozinhos. Portanto, da próxima vez que Deus enviar alguém que mostre a você um ponto cego, pare por um instante. Não se defenda, simplesmente pense. É possível que essa pessoa esteja certa? É possível que essa seja uma luz de Deus na minha vida? E eu até anotei aqui, como é difícil ouvir a verdade vinda de alguém que nos ama e só quer nos ajudar. Quantas vezes aquela pessoa que tem a voz do seu coração, que fala o seu coração, uma amiga, eu não estou dizendo aquelas pessoas que às vezes vêm falar coisas que nada a ver, mas aquela pessoa que tem o seu coração. Às vezes ela chega para você, ele chega para você e fala: olha, você está errado nisso aqui não está legal. E muitas vezes a gente não quer ouvir. Muitas vezes a gente acha que a gente está certo. E eu falo porque eu sempre fui uma pessoa muito teimosa. Muito teimosa. Muito teimosa. Deus precisa me quebrar em todas as áreas da minha vida. Como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, vai lá no YouTube que tá lá. Eu falo um pouquinho do meu testemunho, da perda dos meus pais, o que aconteceu. E Deus precisou me quebrar. Deus precisou tirar tudo para eu poder entender a minha teimosia, para eu poder entender que eu não sou melhor do que ninguém. E muitas vezes a gente tem uma resistência muito grande de ouvir as pessoas que falam nosso coração, falam a verdade para nos ajudar, não são os bajuladores, né? Mas são pessoas que falam a verdade para nos curar. E essas pessoas a gente precisa dar muito valor, porque de bajulador a gente tá cheio. A gente tá rodeado de pessoas que querem nos bajular, que querem nos agradar, que querem falar aquilo que a gente quer ouvir. Esses bajuladores, eu corro deles. Antes eu gostava deles, mas eu consegui entender que eu precisava ter pessoas pontuais na minha vida, que falassem a verdade, mesmo que doesse, mesmo que eu até ficasse com raiva da pessoa na hora. Mas isso me ajudou muito a crescer. Isso me ajudou muito a amadurecer em muitas áreas da minha vida. Eu falo que meu marido, ele é pontual nisso, porque se eu estiver errada ou se eu estiver fazendo alguma coisa que até a roupa que eu visto, ele já fala: não tá legal. Só de eu olhar pra ele, já. E isso é legal. É você andar com gente assim, que você vai vestir uma roupa e a pessoa vai falar pensando:
não tá bonito, não tá legal essa roupa. E hoje em dia é muito difícil, a maioria não fala. E foi isso que aconteceu com Saul. Infelizmente, ele não aceitou o recado. Em 1 Samuel, vemos o dia em que Deus promoveu Saul e lhe deu a honra de ser o primeiro rei de Israel. Essa promoção, porém, teve vida curta, por causa do orgulho de Saul. Ele desceu praticamente tão rápido quanto subiu. Deus enviou o profeta Samuel para mostrar ao rei seu ponto cego, para que ele pudesse ajustar a rota. Mas, diferentemente de Paulo, depois que a luz da verdade o derrubou, Saul decidiu continuar da mesma forma que era antes. Na vida é assim. A única forma de receber o seu propósito é abrindo mão do seu orgulho. A humildade é o desaparecimento do ego, porque entendemos que Deus é tudo. Essa verdade é extremamente necessária em tempos difíceis. Enquanto não passamos por nada na vida que nos faça cair de joelhos em oração, tal como Paulo, somos incapazes de compreender quem Deus é ou até mesmo ter compaixão pelas outras pessoas. Jesus nos garantiu na cruz a morte do nosso próprio ego e declarou com sua vida a mais alta santidade e a mais profunda humildade. Se você até agora dava um ótimo show de aparências, mas tinha um coração corrompido, como Saulo, chegou o tempo de se levantar e ser transformado pela luz. Uau! Deus não gosta de performance. Por isso que a palavra de Deus fala que o Senhor não olha a aparência. Ele olha aqui, ó. Ele olha o nosso coração. Ele olha a intenção do nosso coração. Isso é muito sério. Muito, muito, muito sério. E o último título, para terminar, fala sobre a fotossíntese. Isso aqui eu achei muito interessante. Se depois de tudo isso que eu compartilhei sobre a importância da luz, você ainda não foi convencido, quero lembrá-lo de algo que ouvimos muito na época da escola fotossíntese. Eu nem lembrava mais disso, gente, eu nem lembro. Faz muito tempo, eu já tô com 40 anos. A fotossíntese significa síntese pela luz. Traduzindo para quem é leigo, na área entender melhor, é uma forma de produção de energia por meio da luz solar. As plantas fazem fotossíntese para, por meio da clorofila, transformar a energia da luz solar em compostos sintetizados a partir do dióxido de carbono, ainda sem complexo. Então vamos lá, resumindo. É com a fotossíntese das plantas que todo o ecossistema da Terra se mantém vivo. Por quê? A luz que vem de fora da planta causa transformação dentro dela. Como a natureza nos ensina. É exatamente isso que Deus fez com Paulo e é isso que ele faz conosco. Ele nos toca com a sua luz e ela gera uma transformação profunda em nosso interior. Um encontro com Deus nunca é apenas um encontro. A luz divina entra em nós e passa a gerar vida, transformação e multiplicação de frutos. Tudo isso é muito lindo e admirável. Agora eu pergunto, será que é sempre confortável passar um dia inteiro sob o sol? Será que sempre é fácil estar exposto à luz? Nem sempre a experiência é agradável, como tomar um banho de sol na praia ou estar sob o sol sereno da manhã. Pense como é ser uma plantinha debaixo do sol do meio-dia de verão. Certamente é desconfortável e exige resiliência. Gosto de brincar que, se pudesse escolher, talvez a planta saísse do sol, principalmente em uma terra como a minha, onde tem um sol para cada cabeça, como é o Nordeste. Mas planta não se move, afinal está enraizada na terra. E você?
Está enraizado no quê? A luz pode até incomodar num certo período do dia, mas se não fosse por ela, a árvore não teria vida e não cumpriria sua finalidade de dar sombra e frutos. Uma árvore que não recebe luz não tem vida. Assim acontece conosco. Se a luz não iluminar a nossa autossuficiência, e é a autossuficiência que nos mata, se a luz não iluminar a nossa teimosia, a teimosia nos mata. Se a luz não iluminar o nosso orgulho, o orgulho também nos mata. O pastor Martin Luther King disse certa vez: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. Apenas na luz há possibilidade de vida. Por vezes o processo pode doer e incomodar. É bastante difícil encarar a nossa própria natureza, mas tudo isso é necessário. Você não pode viver sem luz. Se Deus está trazendo a luz, Ele quer mostrar. Não fuja do que Deus quer mostrar para você. A luz já está à sua frente, tocando, iluminando e aquecendo. Ela também está gerando transformações, mas o processo será aperfeiçoado ao longo da jornada. Você só dará à luz aquilo que Deus deseja produzir em você, se permitir que a luz dele o transforme primeiro. A transformação só ocorre se nós permitirmos. E aí eu escrevi aqui: se permita ser exposta para ele te curar. E eu paro por aqui. É muito difícil quando nós nos olhamos no espelho e reflete a nossa imagem e a gente começa a nos ver como realmente nós somos. Muitas coisas Deus traz à luz dentro de nós, coisas que muito escondidas, porque Deus quer nos curar. Muitas vezes a gente fica bravo com Deus, ou fica bravo com alguém que quer nos mostrar o nosso erro, aquilo que a gente tem errado realmente. A gente fica com raiva, como já aconteceu comigo. Mas Deus quer nos tratar, Ele quer nos curar. Como eu disse no vídeo anterior, o deserto não vem para nos matar. Os desafios que a gente passa não vêm para nos matar, mas é para nos curar. Nos curar da nossa teimosia, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, de acharmos que somos alguma coisa, que somos mais importantes, que somos melhores do que qualquer outra pessoa. E Deus quer curar a mim e a você. Então, se eu tivesse que te dizer algo hoje, traga a luz. Traga a luz. Traga à luz aquilo que está em oculto. Exponha para Deus as suas fraquezas, exponha para Deus as suas dificuldades, exponha para Deus os sentimentos mais feios que você tem dentro de você. Seja inveja, seja ciúme, seja raiva, seja ódio, seja o que for. Ponha a luz. Todas as vezes que eu tive coragem de colocar à luz coisas muito ruins da minha vida, coisas do meu passado, coisas que eu precisava falar para o meu marido, coisas que eu precisava expor para alguém confiável, é claro, que você não vai sair falando para qualquer pessoa. Foi dolorido, doeu muito, mas gerou cura. A luz, como, né, eu acabei de ler, muitas vezes ela vai incomodar, né, um sol do meio-dia de verão incomoda, né? É diferente do solzinho da manhã, né? 6 horas da manhã, ainda tá um solzinho mais... Mas aquela luz... Então Deus, ele precisou trazer luz na vida de Paulo. Paulo caiu. E muitas vezes Deus permite que a gente caia. Para a gente poder entender a soberania de Deus. Para a gente entender que nós não somos autossuficientes. A gente vai montar no cavalo como Paulo e sair por aí fazendo tudo que a gente quer. E eu era assim.
sem limites. Sem limites. Quando eu ainda tinha os meus pais vivos, eu era sem limites. Meu pai não me dava limites, minha mãe também não me dava limites. Eu precisei perder meus pais, muito nova, para poder entender isso. Precisei morar de favor, numa casa de pessoas que eu mal conhecia, que me ajudaram muito, por sinal. Mas não foi fácil. E Deus... por quê? Por que Deus? Por que eu perdi minha mãe com 14 anos? Por que eu perdi meu pai com 21 anos? Por que meu pai cometeu suicídio? Por que Deus? Por que eu tive que morar com pessoas que eu nem conhecia? Por que eu tive que passar por tudo isso? Porque Deus queria quebrar a minha autossuficiência, a minha teimosia, o meu orgulho. Porque essa é a forma que Deus faz, para a gente poder entender que Ele é Senhor. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Hoje eu tenho passado por outros processos na minha vida. Quem me segue que sabe, meu filho é autista, tem 4 anos. Com 2 anos eu comecei a perceber isso. Foi difícil, eu não queria muito aceitar a ideia, meu marido também não. Outras pessoas que estavam ao nosso lado falavam, não, nada a ver. E não foi fácil quando eu tive o diagnóstico esse ano. Seu filho é autista. Eu chorei muito. Ainda choro. E muitas das vezes eu falei para Deus, Deus, por quê? Por que eu? Eu perguntei para Deus, por que eu, Deus? Logo eu? Eu não tenho capacidade de cuidar de um filho autista. Deus, você me conhece as minhas limitações. E Deus me disse, isso, filha, suas limitações, eu conheço. E eu sei que você é capaz. E quando me deram esse livro de presente, eu estava num processo bem difícil, porque eu estava discutindo com Deus. Eu falei, Deus, não, Deus, você errou, você escolheu a pessoa errada. Não sou eu a pessoa para cuidar do Lucas. Deus, eu não sou capaz. E aí, me entregaram esse livro. Quando eu estava orando, eu falei, Deus, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, não vou conseguir. O Senhor tá vendo, eu não vou conseguir. E aí, Deus como resposta, né? A pessoa tocou a campainha do meu apartamento e disse, olha, Deus mandou eu te entregar uma coisa. E o livro dizia assim, com Deus, você vai dar conta. Isso, esse livro que tá com o título da jornada, com Deus você vai dar conta, esse livro aqui. Quando eu li a capa, quando eu li a contracapa diz assim, você vai dar conta, não é uma mensagem humanista de superação e simples otimismo. É sobre encarar o sofrimento com Deus, a partir de uma perspectiva divina. Ao final da trajetória, depois de ter vivido com extrema coragem, resiliência e esperança, o apóstolo Paulo sintetiza sua história. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você poderá dizer o mesmo? A resposta para essa pergunta está na maneira com que você encara os sofrimentos. Quando eu li isso, eu chorei muito. Falei, Deus, você já me trouxe a resposta. Com o Senhor eu vou dar conta, sozinha não. E muitas vezes a gente é assim, a gente quer fazer na força do nosso braço, né? Como eu estava tentando fazer com o meu filho. Eu ainda tô aprendendo. Eu descobri esse ano, né? Tem 6 meses que ele já faz terapia. Não, ele começou em fevereiro. Então já tem 9 meses, né, que ele tá fazendo terapia, que a devolutiva dele foi hoje, né, das terapeutas. Então ele já tá fazendo terapia, tá nesse processo, e não é fácil. Mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Vou discutir? Vou brigar com Deus? Briguei com Deus, discuti com Deus. Falei, no meu momento cansado, eu disse, Deus, não, você errou. Mas Deus não erra, não é verdade? Deus não erra. Deus não errou quando eu perdi meus pais nova, eu entendi o porquê. Meu filho agora tendo uma deficiência,
Deus errou? Não. Algo ele quer fazer. E eu vou entender. Agora, nem tanto, mas eu vou entender lá na frente. E é isso. Eu vou parar por aqui, porque eu nem sei quanto tempo eu já tô aqui. Mas eu vou deixar gravado, eu vou ver como é que faz pra gravar. E outro dia eu volto aqui ao vivo. Não adianta eu querer colocar nos stories que dia, porque eu nunca sei quando eu vou conseguir entrar ao vivo aqui. Mas eu vou tentar dar continuidade. Eu creio que na próxima semana eu entro aqui no ao vivo de novo e continuo lendo esse livro para vocês. Tá bom, minhas irmãs? Só vou orar, tá bom? Deus, eu quero te louvar. Te louvar, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é a minha luz. A tua palavra é luz para os meus caminhos. E eu quero te louvar, Senhor. Te louvar porque através da tua luz eu tenho sido curada. Através dos desertos, através dos sofrimentos, através das dificuldades, o Senhor trata as nossas vidas. O Senhor nos cura. Como o Senhor fala sempre ao meu coração, o deserto não é para te matar. Os sofrimentos não é para te matar, é para te curar. Senhor, eu oro em nome de Jesus, cada pessoa que vai ouvir esse vídeo depois, que ouviu agora, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor traga luz em tudo aquilo que ainda possa estar oculto, aquilo que ainda está escondido, aquilo que ainda há resistência. Senhor, em nome de Jesus, coloca luz, Senhor, sobre toda a escuridão, sobre todas as trevas que ainda existem, para que haja cura. Em nome de Jesus, toda raiz adâmica, toda raiz que ainda possa existir, de situações do passado, situações com os pais, situações de uma família disfuncional, situações de criação, tudo aquilo que ainda tem de mágoa, rancor, falta de perdão, todo orgulho, toda dureza de coração, Senhor, quebra, transforma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, quebra toda resistência do nosso coração, quebra toda vaidade do nosso coração, em nome de Jesus, Senhor. Coloca luz nos nossos pensamentos, coloca luz no nosso coração, coloca luz no nosso falar, Senhor, em nome de Jesus. Gera cura em cada uma de nós, em raízes machucadas. Vem com as tuas águas, trazendo cura, em nome de Jesus. Amém? Amém, minha gente. Outro dia eu volto e gravo para vocês. Um grande beijo.